Oi, terceiro, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Para isso, eu estou aqui no laboratório para a gente usar a tabela que está aqui no laboratório, tudo bem? Então, vocês sabem que a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica está relacionada com os elementos da tabela periódica, ok? Então, esses elementos, eles fazem o quê? Dependendo com quem eles se agrupam, eles vão fazer, doar ou receber elétron, ou vão compartilhar, ou vão fazer as ligações metálicas. Então, a gente vai entender um pouquinho, vamos relembrar como que funciona a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Tudo bem, pessoal? Então, essa aula é para os alunos do Colégio Conquista, da terceira série do ensino médio, e vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Eu tenho aqui a representação dos elementos em uma tabela periódica, tá? Os tipos de ligações, das ligações iônicas, eles acontecem entre os elementos dessa tabela periódica. Ou seja, um elemento se liga com outro elemento de acordo com a teoria do octeto. Então, a teoria do octeto, ela fala o quê? Ela fala que um elemento, para ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência, né? Então, a gente une os elementos químicos para adquirir esses 8 elétrons na camada de valência. Como que eles podem se ligar? Eles podem se ligar de acordo com metal e não metal com não metal, metal com metal e hidrogênio com não metal. Metal com não metal faz ligação iônica. Não metal com não metal faz ligação covalente. Hidrogênio com não metal faz ligação covalente também. E metal com metal faz ligação metálica. Então, a gente vai ver aqui na tabela como que eles se unem, né? E quais são as principais características. Vamos lá. Toda essa parte amarela da tabela periódica, eles são classificados como metais. Então, se eles são classificados como metais, eles são encontrados, a maior parte deles, como no estado sólido, a temperatura ambiente. E quando eu tenho um metal, ele se junta com um não metal, quem é o não metal? Essa parte verde aqui. Eu tenho uma ligação iônica, tá? E como que a gente faz isso? Bom, aí vai depender das características dos elementos na tabela periódica. Família dos metais alcalinos doa 1 elétron, alcalinos terrosos doa 2 elétrons, família do boro doa 3 elétrons, família do carbono não faz ligação iônica, ele faz só ligação covalente porque ele só compartilha. Família do nitrogênio, ele não doa, ele recebe 3 elétrons. Família do calcogênio recebe 2 elétrons e halogênio recebe 1 elétron. E os gases nobres, eles não fazem nenhum tipo de ligação. Por que não? Porque eles já estão estáveis, então eles ficam lá quietinhos, sem fazer nenhum tipo de ligação, por causa da estabilidade dele na camada de valência. Bom, se eu tenho um metal que ele se junta com um não metal, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber como que funciona, como que vai formar esse composto iônico. Então, esse composto iônico, ele vai formar de acordo com a carga da camada de valência. Então, como eu falei, tá? O lítio, sódio, potássio, eles vão doar 1 elétron. Então, a carga deles vai ser igual a mais 1, tá? Agora, se ele se juntar com o calcogênio, né, qualquer elemento desde que seja da família do calcogênio, ele vai receber esse 1 elétron. Então, como que vai ficar? Um exemplo qualquer, tá? Então, eu peguei aqui o sódio, que a carga dele é mais 1, e ele vai se juntar com o cloro, que a carga dele é menos 1. Como as cargas
deles são iguais, né? Um é mais um e o outro é menos um. Quando eu for escrever a fórmula molecular, vai ficar como NaIUCl. É claro que nós temos que ver como que fica as ligações de elementos que possuem cargas diferentes. Por exemplo, quando eu tenho um alcalino terroso, o cálcio, por exemplo, que a carga dele é mais 2, e ele se junta com o bromo, que a carga dele é menos 1. Como que vai ficar a fórmula molecular? Lembra? A carga de um vira a quantidade de outro. Então, a carga do cálcio vai virar a quantidade de quem? Vai virar a quantidade do cloro. Então, vai ficar CaCl2. Tudo bem? Não pode esquecer disso. Então, para formar a fórmula molecular de uma ligação iônica, nada mais é. Primeiro eu escrevo o símbolo do cátion, depois eu escrevo o símbolo do ânion, tá? E aí eu faço o quê? Inverto as cargas. Se as cargas forem iguais, o que eu faço? Não faço nada, só anulo uma carga com a outra carga. Tudo bem, pessoal? Então, agora vamos falar um pouquinho a respeito das propriedades das ligações iônicas. Todo composto iônico, quando dissolvido em água, ele gera eletricidade. E todo composto iônico, se ele é fundido, ele não gera eletricidade. A gente já fez esse experimento, lembra disso? Né? Então, olha só, um dos fatores determinantes da ligação iônica é geração de eletricidade, gerar eletricidade a partir de uma solução aquosa. Então eu pego o composto, misturo ele na água. O que vai acontecer? Ele vai gerar eletricidade. Tudo bem, pessoal? E na hora de escrever a fórmula, como que eu escrevo essa fórmula? Primeiro eu escrevo a fórmula do cátion e depois eu escrevo a fórmula do ânion, ok? Então vamos lá, vamos continuar. O próximo tipo de ligação iônica, o próximo tipo de ligação é a ligação covalente. Como o nome já diz, covalente, ele vem de compartilhamento. Então, sempre que compartilhar elétrons não é doar e receber, compartilhar, ele vai adquirir estabilidade. Então, nesse caso, o que nós temos que fazer? Nós temos só que compartilhar e os elementos que estiverem compartilhando, eles têm que adquirir estabilidade, ou seja, não pode ultrapassar 8 elétrons. Tudo bem? Onde que acontece a ligação covalente? Então, olha aqui, ó, acontece entre não metal com não metal e, olha aqui, ó, o hidrogênio com o não metal. Então, na ligação covalente, pode acontecer 2 casos de ligações. Quais são esses casos? Não metal com não metal e hidrogênio com não metal. Ok? Então vamos lá. No caso de quando for hidrogênio com não metal, o hidrogênio compartilha um par de elétrons. E o não metal, ele pode compartilhar até 4 pares de elétrons, que no caso é da família do carbono. Ok? Então olha só. O tipo de ligação covalente pode ser simples, dupla ou tripla. Simples, quando tiver apenas um par compartilhado. Dupla, quando tiver 2 pares compartilhados. E tripla, quando tiver 3 pares compartilhados. Isso, simples, dupla ou tripla, sempre vai acontecer quando eu tiver elementos iguais ligados ou quando eu tiver elementos diferentes ligados. Por exemplo, se eu pegar aqui o oxigênio e ele se ligar também com outro átomo de oxigênio, ou seja, eu tiver uma molécula de gás oxigênio, que é o O2. O oxigênio, ele está na família dos calcogênios, ou seja, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, de acordo com a teoria do octeto, ele tem que compartilhar 2 pares. E se ele está se ligando com outro oxigênio, o que vai acontecer? O outro oxigênio também precisa de 2 pares para fazer a ligação. Então, nesse caso,
eu vou ter que tipo de ligação? Eu vou ter uma ligação dupla de oxigênio com oxigênio. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma molécula de O2, ele não vai fazer uma ligação simples, ele vai fazer uma ligação dupla, ok? Então, vamos lá. Agora, e se eu tiver um halogênio que está se ligando com outro halogênio? Vamos supor aqui, ó, o flúor ligando com cloro. Pode acontecer isso? Pode, só que aí eu vou ter ligação simples? Eu vou ter ligação dupla? Não, eu vou ter ligação simples. Por quê? Porque o flúor e o cloro, eles estão na família dos halogênios. Então, a família do halogênio não compartilha dois pares, né? Eles vão compartilhar um par só, porque se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele só precisa de um elétron na camada de valência. Então, ele só vai compartilhar um par. Então, nesse caso, eu não tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação simples. O que vocês não podem esquecer, tá? Não pode esquecer que sempre que eu falo a respeito de ligação covalente, eu tenho que ter a estabilidade igual na ligação iônica. Só que o que difere? Na ligação iônica, um doa elétron e o outro recebe elétron. Na ligação covalente, eles compartilham pares de elétrons. Tudo bem, pessoal? E por último, nós temos as ligações metálicas. As ligações metálicas nada mais é do que ligação de um metal com um metal. Então, quando eu tenho aqui, ó, metal ligando com metal, ele vai fazer uma ligação metálica, tá? Na ligação metálica, eles também seguem a regra do octeto, tá? E geralmente quando eu tenho uma liga metálica, ele é formado por vários tipos de metais que estão todos juntos, tá? Então aqui, nesse caso, na ligação metálica, eles são autocondutores de calor, eles conduzem eletricidade no meio, quando estão no estado sólido e possuem alta ductibilidade, tudo bem? Ou seja, é muito difícil de ser rompido. Tudo bem? Eu não falei a respeito das propriedades das ligações covalentes. Na ligação covalente, a única ligação covalente que é condutora de eletricidade é quando eu tenho um ácido. O que é um ácido? Quando o hidrogênio se liga com um não metal. Nesse caso, ele sempre vai conduzir eletricidade em solução aquosa ou quando fundido. Na ligação covalente, significa o quê? Que eu tenho o hidrogênio com um não metal, que esse vai ser condutor de eletricidade. E geralmente ele é encontrado no estado líquido, ok? Ou gasoso. Nunca é encontrado no estado sólido. A ligação iônica é encontrada no estado sólido e a ligação metálica também é encontrado no estado sólido. Então, o que muda de acordo com as propriedades da ligação iônica com a ligação covalente? Da ligação iônica com a ligação metálica. A ligação iônica, ela conduz eletricidade só em meio aquoso, ou seja, quando é misturado com água. Já a ligação metálica, ela conduz eletricidade no estado sólido. Tudo bem, pessoal? Então, assim, na próxima aula, né, nós vamos corrigir esses exercícios e eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios que estão na página. Olha lá, na página 129, tá? Que é de ligação iônica, e a página 132, que fala um pouquinho sobre a ligação covalente e a ligação metálica. Na próxima aula, nós vamos corrigir esses exercícios. Tá bom, pessoal? Tchau, tudo de bom para vocês.